Deus, para estudar a Tua Palavra, o livro de Gênesis, Senhor Deus, capítulo 23. E assim, Senhor, dirige as palavras que serão ditas pelo nosso irmão professor Davi, Senhor Deus, e que todos, ó Pai, os irmãos vão estar atentos na Tua Palavra, pelo discernimento, Senhor Deus, a sabedoria e o entendimento, Pai. Cada um compreenda que for dito, Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus, por tudo. Abençoe a vida de cada um, a saúde de cada um. Abençoe, Pai, a Tua igreja em geral. Abençoe, Senhor Deus, cada irmão aqui representado, Pai, cada família, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, queremos orar e agradecer e colocar diante de Ti, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite. Nós vamos estudar o capítulo 23, tá bom? Tá dando todo mundo para me ouvir? Tá tranquilo? Tá bom. Tá ok o áudio. Então, nós vamos estudar o capítulo 23 de Gênesis, tá? Nesse capítulo 23, encerra a história de Sara, né? Sara é um dos grandes personagens da Bíblia, né? Sara é a única personagem mulher na Bíblia que é indicada a idade, né? É especificada a idade. Você não vê isso em nenhuma outra personagem mulher na Bíblia, somente em Sara. Sara, ela teve um legado muito grande. Ela foi escolhida, né, para ser esposa do primeiro patriarca e mãe do filho da promessa, né? Então, ela teve um legado muito grande. E a sua escolha, né, Deus viu nela características essenciais para assumir essa responsabilidade. Saiu de sua terra natal, junto com Abraão, e foram em direção a uma terra prometida. Então, ela assumiu um compromisso junto com o marido dela, né, que é Abraão. Então, mostra a fidelidade dela não só com Deus, mas com o seu marido. Onde ele ia, ela não se colocava contra e ia junto, né? Cooperando e ajudando, mostrando muita fidelidade, né? Mas uma forte característica de Sara é que ela tinha uma personalidade muito forte. Né? Sara tinha uma personalidade forte e muito inteligente. Então, se a gente observar toda a história dela, a gente observa isso, né? A sua força, a sua inteligência, e muitas vezes isso levou ela a errar. Mas ela se manteve fiel e mostrou isso, né? E foi agraciada, né, com a bênção de ser mãe do filho da promessa. Né? E Sara, ela exercia a sua autoridade. Ela era uma pessoa altiva, né? Uma pessoa altiva. Ela exercia a sua autoridade como esposa. Tanto é que qualquer pessoa, inclusive Agar, que se colocou contra ela, sentiu o peso da mão de Sara. Então, ela se fazia, mesmo não passando anos e anos sem ter filhos, ela se colocava com muita autoridade ao lado do marido dela, de Abraão. Então, essa sua personalidade forte marcou sua história, né, e fez dela uma das histórias mais bonitas, né, da Bíblia, e ela se tornou um referencial até hoje no meio judeu de uma mãe zelosa. E Deus foi tão bom com Sara que, mesmo tendo filho na velhice, ele ainda deu muitos anos de vida para ela, para ver o filho dela adulto. Então, a gente pode até imaginar que, durante o período do nascimento de Isaac até a sua vida adulta, aí foram uns 37 anos, né?
uns 37 anos. Então, a Sara viveu, acho que no momento assim mais feliz da vida dela, né? Ver o crescimento do filho dela, né? Então, todo o seu sofrimento, né? Toda aquela luta que ela teve junto com Abraão, ela se sentiu, então, muito presenteada, muito honrada, né? Porque provavelmente ela viveu esses 37 anos de muita felicidade, de ter visto seu filho crescer até a vida adulta, né? Então, então nós vemos o quanto Deus ele abençoa, né, quando nós nos mantemos fiéis a Ele, fiel às suas promessas, né? E é com essa introdução que eu inicio a nossa aula de hoje, que é que encerra aqui a história, né, dessa grande personagem da Bíblia, que é Sara. Vamos para o capítulo 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Então, nós vemos aí logo no início, né, do capítulo 23, né, a morte de Sara, aí o lamento de Abraão, os anos, né, do seu casamento, da sua vivência com Sara, né, de toda a história que viveram juntos, né? E aí ele toma uma ação, ele vai conversar com o povo de Etes, os heteus, né? O povo de Etes. Quem são esses Etes, né? Como eu fiz uma cirurgia recente no olho, eu não consegui concluir a minha pesquisa, né? Mas algumas coisas eu pude, né, encontrar a respeito desse povo aonde Abraão e Sara eles viviam, né? Era um povo que eles têm origem, né, no bisneto de Noé, de Et, o ancestral deles. O ancestral deles é o bisneto de Noé. O Et é filho de Canaã. Filho de Canaã. A maior parte dos historiadores acreditam que os ancestrais desse povo aí que vivia aí nessa região, aonde Abraão vivia, né, tem como ancestral o bisneto de Noé. Mas eles não tinham o temor de Deus na vida deles, né? Eles eram bem pagãos, né? Bem pagãos eles. E eles tinham deusas, né? Então eles não eram tementes a Deus, né? Não tinham ligação com Deus. Então, mesmo tendo origem lá em Noé, até porque toda essa região aí já veio de Noé, né? Já veio de Noé. Toda essa região, esses povos que foram se multiplicando se originam de Noé. Mas aí não tinham, já perderam, né, o contato com Deus e se tornaram um povo idólatra, né? Eles eram um povo que, quando eles ocupavam uma região, eles só tinham posse, né, de terras, né? Só tinham posse de terras somente quem fosse do povo, né? Quem fosse da tribo deles, né? Da tribo deles, do povo deles. Qualquer estrangeiro que morasse ou habitasse entre eles não poderia obter, né? Isso era uma coisa que estava dentro da lei deles, Não podia obter terreno, alguma coisa assim. Aí vocês vão entender o porquê dessa negociação aqui que vai se desenrolar dessa história.
Eles eram um povo que as terras, os locais que eles ocupavam, as terras só poderiam pertencer a eles e a seus herdeiros, né? Passavam por seus herdeiros. Não se dividia com estrangeiros ou com outros povos, só pertencia a eles mesmos. Então, a gente vai entender, né, o porquê da ação de Abraão, né, mediante a essa atitude deles. Mediante a essa atitude deles. Aqui agora. Vamos lá? Versículo de 3, repetindo, né? Davi, tu quer que leia para ti? Tu tem problema de visão, tu não quer que leia para ti? Mano, lê. Eu vou ler. Eu vou ler que eu quero dar emoção em algumas partes, entendeu? Tá bom? Mas aí, se eu precisar, eu peço, tá bom? Obrigado. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: prestem bem atenção, sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Então, o Abraão, ele já vivia há muito tempo lá entre eles. Muito tempo. O Isaac já é adulto, né? Um homem com mais de 30 anos de idade. Então, muitos anos ele estava vivendo ali. E mesmo ele morando tantos anos ali, ele não tinha posse. Ele não tinha um terreno, uma área que fosse dele, né? Ele ocupava um espaço como se fosse assim, cedido, né? Ocupava o espaço cedido lá, que a gente pode observar, na época quando ele chegou lá com Sara, que cederam uma área para ele, mas ele não tinha a posse. Tanto é que chegou agora um momento que a sua esposa faleceu, e aí ele precisava de um local para enterrar, para sepultar Sara. Então, aí você observa que ele não tinha ainda, mas porque ele era estrangeiro. Era estrangeiro. E vê como era a lei deles, né? Eles não davam esse espaço, né? Mas observe o que vai acontecer em seguida. Versículo 5. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Aí tem duas situações aí, que vou separar, tá? Eu vou pegar logo a última situação do versículo. Eles estão querendo ceder o espaço, né? Ceder o espaço lá para a sepultura, para a esposa de Abraão. Então, eles estavam concordando, nós vamos ceder e tal. Mas Abraão conhece muito bem a cultura deles. Sabe que é um povo guerreiro, né? Sabe que a qualquer momento eles poderiam tomar a decisão de tomar aquela área deles de volta. Abraão, ele pensa sempre no futuro, né? Pensa no futuro. Mas, nesse versículo, tem uma parte muito bonita, né? Que a gente vai repetir novamente, logo no início dele. Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Essa parte aí que chama muito a nossa atenção, né, é a forma, a consideração que esse povo tinha em relação a Abraão.
a imagem que eles tinham de Abraão durante todo esse período que Abraão e Sara viveram entre eles. Para eles se referirem dessa forma, como eu expliquei para vocês logo lá no início, eles eram um povo muito onde era tudo para eles, né? Eles não dividiam com estrangeiros nem nada. Então era tudo, ficava entre eles, a herança deles, a terra era deles, entendeu? Eles não dividiam a posse com outros povos e nem com estrangeiros. Não faziam divisão. Era um povo muito guerrilheiro, né? Então, esse mesmo povo, né, arisco, né? Esse mesmo povo arisco, olha a imagem que eles têm de Abraão, que já vivia com eles há muito tempo, né? Abraão, com o passar do tempo, né, entre os filhos de Et, né, ele conquistou a admiração e o respeito daquele povo, né? Ele conseguiu com que o povo o respeitasse e o admirasse, entendeu? Essa é uma das partes bonitas, né, da imagem de Abraão, né? Não é à toa que Abraão foi escolhido para ser o primeiro patriarca, né? Para dar início a esse projeto do Senhor, né, de formar um povo para ele, né? E aí a gente observa aí a imagem que ele tinha. Aí eu pego esse ponto e trago para os nossos dias de hoje, né? Nossos dias de hoje. Como as pessoas elas olham para você, como as pessoas da sua família olham para você, como as pessoas do seu local de trabalho, e seus vizinhos, de que forma eles olham para você. Uma coisa é não gostar da ideia do que você prega, né? Do que você ensina, da sua fé que você professa. A outra coisa é das suas atitudes, né? Da sua gentileza, da sua educação, da sua nobreza, entendeu? De que forma a nossa atitude, né? Nossa atitude, né? A nossa conduta, ela tem impactado a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que estão assim, né, convivendo com a gente. De que forma as nossas atitudes, as nossas condutas, né, elas impactam a vida das pessoas. Elas trazem admiração, trazem respeito. Isso fica como uma reflexão para a gente, como cristãos, né? E aí a gente precisa ter essa nossa imagem de respeito, né, de admiração. Porque se eu sou um cristão, né, se eu tenho Cristo na minha vida, eu professo isso, né, eu ensino isso, né, na minha vida, né, então nas minhas atitudes, no meu comportamento, as pessoas vão ver que eu sou um cristão. Né, que eu sou um cristão. No meu trabalho, no meu agir, no meu comportamento, nas minhas atitudes, né, que aí Deus vai ver, as pessoas vão ver que nós somos um cristão. E Abraão conquistou isso ao longo dos anos, né, teve uma vida honrada no meio daquele povo e conquistou a admiração e o respeito, ao tal ponto que se referiram a ele como um príncipe. Mas um príncipe de quê? De Deus, né? Provavelmente ele em nenhum momento, ele e a sua casa, em nenhum momento, eles se envolveram com a idolatria daquele povo, se contaminaram com a idolatria daquele povo. Ele se reservava, ele se separava somente para adorar o Senhor. Entendeu? Então, provavelmente eles viram isso. Provavelmente eles viram a fidelidade dele ao Senhor. E provavelmente eles viram o quanto ele era abençoado, como as coisas iam bem na sua casa, como ele prosperava. E todas as pessoas que se relacionavam com ele eram abençoadas. Então, eles estavam diante de um homem de Deus. Eles estavam diante de um homem de Deus. Então, a esse ponto,
eles não só viram o comportamento e as atitudes de Abraão, mas viram também as bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão. Então, esse é um trecho que identifica muito, né? Identifica muito quem era Abraão no meio do povo, no meio desse povo, quem era Abraão no meio deles. Então, isso se mostra muito quem ele era naquela região e como ele se tornou uma pessoa extremamente importante. Continuando. Versículo 7. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhe falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercede por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentou-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão. Ouvindo os filhos de Et, ao saber todos os que entravam pela porta da sua cidade. Essa reunião aí estava na entrada da cidade. Né? A reunião. E aí, então, Abraão estava querendo uma região, provavelmente deve ser uma região bem bonita, né? Macpela, que pertence a Efrom. E ele estava no meio dessas pessoas, né? Do povo de Et, né? Estava ali no meio. E aí ele se manifestou. Vamos continuar. O filho de Et, né, respondeu, né? Versículo 11. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Aí o que aconteceu? Ele pegou Efrom, né? Disse, olha, ele não só ia dar sepultura, ele não ia dar só a sepultura, né? Ele ia dar o campo, a caverna, né? Ia dar toda uma região, né? Enorme, né? Uma região bem extensa para o Abraão, né? Aí Abraão, né? Que é esperto, aí ó, continua. Então, se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo, mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morte. Para cuidar de uma área extensa, né? Um campo, né? Provavelmente com fruteiras e mais outras coisas, né? Pasto, né? Há um custo, né? A pessoa tinha que ter condições de ter empregado, de ter para poder cuidar de uma região dessa, né? Aí o que acontece? O Efrom não ia pegar e dar só a sepultura, né? Então, o que ele pegou? Vou logo passar para ele a região toda, vou passar a região toda, porque aí ele já cuida dessa região. E ele sabe com quem ele tá dando, né? Ele sabe com quem ele está
conversando com Abraão. Abraão não ia receber um terreno desse assim. Abraão quis pagar. Questão, vai pagar por esse terreno. Ó, continuando a conversa. Eu gostei dessa conversa aqui, entendeu? E falou, repetindo o versículo 3. E falou Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morte. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morte. Né? É aquele ditado popular, né, irmãos? O golpe está aí, né? Cai quem quer, né? Aí, ó, como o Abraão, homem sábio, né? Ele já pegou e já sabia da intenção dele empurrar o terreno, e talvez a intenção de Abraão era ter uma posse de uma área ali para ele, paga, né, segura. E aí com várias testemunhas ali, que naquela época era habitual, né, ter várias testemunhas na entrada da cidade. Então, ali foi o momento certo de ele ter uma área para ele e para a família dele, para os seus descendentes. Versículo 16. Tendo Abraão ouvido isso, era o que o Abraão queria ouvir. Tendo Abraão ouvido isso, Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron estava em Macpela, fronteira a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor que tinha. Então, Abraão, o que aconteceu aí? Abraão já conquistou aí já uma parte da terra prometida. Ele já tem um pedaço da terra prometida, ele já pegou. Ele já pegou, já negociou. Olha como ele é um bom negociador. Ele já pegou uma parte da terra prometida. Aí vocês vão entender o que vai acontecer lá na frente. Como ele tomou posse dessa terra, né? Como ele já pertence a ele, já é uma pequena parte da terra prometida aqui, que já faria parte já seria dele, né? Seria dele diante de várias testemunhas. E nós vamos ver que não só Sara seria sepultada ali, né? Mas também foi sepultado Abraão, em Macpela, nessa região. Foi sepultado também Isaac, foi sepultado Rebeca, e foi sepultado a esposa de Jacó, Lia, e foi sepultado o próprio Jacó, Israel. Foi sepultado o próprio Jacó, Israel. Se a gente for ver a história lá de Jacó, porque Jacó, na sua velhice, ele morreu no Egito, mas o filho dele, José, que ele tinha feito, José prometeu a ele que enterraria ele lá em Macpela. Ele foi embalsamado, Israel foi embalsamado e foi levado para ser sepultado lá em Macpela, porque essa região já pertencia à família deles. Essa região já pertencia, essa parte da terra prometida já pertencia a eles. Olha que interessante, né? Então, a gente pega esses detalhes logo no início, né? Esses detalhes da história, né? Logo no início. Então, essa região ali já ficou reservada para eles, e os 3 patriarcas da Bíblia foram sepultados ali, né? E isso foi de uma negociação de Abraão com o povo, com os heteus, né? Foi uma negociação dele. Davi, antes de tu dar continuidade, o Giovanni está aqui com a mão levantada. Irmão, só por curiosidade, eu fiz uma pesquisa aqui,
E os judeus também falam que Adão e Eva teriam sido sepultados também, mas eu acho que não, porque morreram bem antes, né? Só a tradição deve ser, ou tem algo a respeito? Deve ser só tradição, porque eu pesquisei todo mundo que foi enterrado ali, não vi o registro de Adão e nem de Eva. E também pesquisou, Raquel não foi enterrada ali, né? Tem um motivo, né? Não foi. É, tá bom, obrigado, irmão. Muito. Aí o que acontece? Vamos continuar. Versículo 18. Se confirmaram por posse, olha só, se confirmaram por posse Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Então, olha, essa negociação foi perante todo o povo de Et e todas as pessoas que circulavam por ali, até mesmo os estrangeiros ou outros povos, né, que passavam ali e presenciaram, né, e confirmaram essa grande negociação de Abraão. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mar, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava em posse de sepultura. Agora chegou um ponto que eu quero entrar aqui com vocês. Abraão, ao longo dos anos, ele entendia, ele aprendeu que Deus ele cumpre as suas promessas. Ele entendeu que Deus ele cumpre as suas promessas. E a característica de Abraão era a fidelidade dele. Deus viu a fé de Abraão, a fidelidade dele, que era uma característica muito forte em Abraão. Abraão confiava muito em Deus. Então, Abraão confiava muito em suas promessas. E ele confiava tanto que ele pagou um preço muito alto para ter esse campo. Ele era estrangeiro nessa região. Ele poderia ter aceito a proposta de ceder só uma sepultura para ele, para enterrar a esposa? O povo, como eu expliquei para vocês, o povo de Et tinha ele em grande consideração. Né? Tinha ele em grande consideração. Estavam dispostos a ceder uma sepultura para a esposa dele. Mas ele não quis. Ele não quis. Ele estava tendo uma visão mais à frente. Ele não quis a sepultura. Ele queria pagar pela sepultura para ter a certeza de que ele teria aquele lugar reservado para a esposa dele, pela instabilidade da região e porque ele confiava que o povo de Deus, os seus herdeiros, né, a sua geração, né, iria tomar posse daquela região, porque era uma promessa de Deus. Então, ele fazia questão de ter essa posse. E quando surgiu na negociação a possibilidade de ter o campo, ele não pensou duas vezes. Ele pagou por isso. Entendeu? Aí eu perguntava por que ele vai gastar tanto dinheiro? Porque ele sabe que aquilo ali vai ser dos filhos dele, vai ser das próximas gerações. Ele sabe disso, porque ele confia em Deus, ele sabe que Deus prometeu aquelas terras para ele. Então, se ele entendeu e compreendeu isso, por isso ele fez esse gasto tão grande. Porque ele sabe que toda aquela região, né, um dia pertenceria a eles. Ele confiava nessa promessa do Senhor. E a confiança dele foi tão grande
que ele passou isso de geração em geração, porque Isaac foi sepultado nessa região, porque Isaac confiava também que essa região pertenceria a eles. Jacó fez os filhos, né? Fez os filhos levarem ele para ser enterrado lá nessa região, porque ele confiava na promessa e antes dele morrer, ele profetizou dizendo que um dia os seus filhos, né? Os seus filhos iriam retornar para essa terra de Canaã. Ele profetizou isso, o neto de Abraão, Jacó. Entendeu? Então, essa confiança em Deus, né? Essa confiança na promessa de Deus fez com que Abraão não limitasse esforços, né? E nem economizasse em dinheiro para ter aquela área para sepultar a sua esposa. Então, em todo o desenhar desse capítulo, né, nessa negociação, é para mostrar o quanto Abraão confia nas promessas do Senhor. Até nessa situação, em pequenas situações assim, numa pequena negociação assim, que passa despercebido, a gente vê assim o valor que o Abraão dá, né, a confiança que ele tem em Deus, né, o que ele deposita em Deus, e ele se dispõe de uma negociação dessa, porque ele sabe, ele confia naquilo que o Senhor tinha mostrado para ele e que aquela região pertenceria às suas futuras gerações. Então, a gente vê aí a história, mais uma vez, de Abraão, né, mostrando a sua confiança e a sua fidelidade a Deus. E encerramos também aqui a história de uma das personagens mais fortes, né, de mulheres mais fortes que nós temos na Bíblia, que é a história de Sara. Aí eu abro aí agora para os comentários, observações. Eu encurtei um pouco a aula, porque a minha voz já tá falhando, porque eu peguei uma gripe. A minha voz já está falhando. Quem quiser comentar. Pode falar, Giovanni. Primeiramente, irmão, eu não conhecia você dando estudo, só aqui participando. Excelente didática, perfeita, tranquilo, fiquei muito feliz. Aprendi bastante com a tua metodologia, calmo, tranquilo, sereno. Muito feliz por estar com os irmãos hoje aqui, após um dia maravilhoso, depois de um culto ao Senhor, louvor ao Senhor, terminando o primeiro dia, estudando a palavra de Deus, feliz de ver a irmã Giane, com toda a dificuldade dela, preocupada com ela desde terça-feira, e graças a Deus, né, sigamos orando para ela, que Deus tenha misericórdia dela, e alivie o seu sofrimento, né, suas dores. Esse estudo foi maravilhoso porque, para mim, o que eu apontei, escrevi aqui marcante, o conceito que o povo tinha de Abraão, né? Um povo idólatra, e respeitava Abraão, tinha um conceito como príncipe, né? Príncipe de Deus, e fiz uma pergunta, escrevi, qual o conceito que as pessoas têm de você hoje como cristão? Será que estamos demonstrando na nossa vida diária Cristo em nós? É só da boca para fora? É de coração? Eu tenho que examinar meus atos aí fora, meus procedimentos, minha postura, minha conduta, para verificar se realmente eu estou espelhando na minha vida Jesus Cristo. Às vezes a gente peca nisso, né? A gente pensa muito no eu e a gente peca. Eu tenho que refletir sobre isso. Obrigado pela lição, irmão, de hoje. Claudemiro. Oi, vamos lá. Eu estava observando o texto que ele fala sua morta, minha morta, tua morta, né? São 8 vezes que é citado no texto, então assim a gente tira a conclusão de que realmente Sara foi morta, né, e teve o seu sepultamento digno, lá nessa caverna de Macpela. Que o comentário diz o seguinte, que foram sepultados além de Sara, o próprio Abraão, Isaac,
Rebeca, Lia, Jacó. E segundo a tradição, esse túmulo dos patriarcas estava localizado no interior do que hoje é uma grande mesquita muçulmana, lá em Hebrom. Um detalhe importante que eu gostaria de compartilhar também, Davi, duas informações, é quando ele fala lá no versículo, no 2, né, quando ele diz assim, Kiriat Arba, que é Hebrom, né? A gente percebe lá quando no capítulo 13, como a gente já passou, lá no capítulo 18, os carvalhais de Manre ficavam próximo de Hebrom. Então, é provável que lá atrás, né, lá desde o capítulo 13, o próprio Abraão já tivesse conhecimento a respeito desse terreno, né? Da beleza, assim, dos detalhes, né? Como ele pede já, que ele negocia, no caso, ele já tinha conhecimento a respeito dessa área, né? Dessa área que ele chegou a comprar. E outra informação importante também que eu estava olhando, lembra lá que Abimeleque, quando fez como eu posso dizer assim, ele devolveu Sara naquela situação lá em capítulo 19, quando ele devolve, ele faz uma restituição, né? Como se fosse assim, tipo, ele pagasse por aquilo que ele fez, o mal causado a Sara, né? Ele pagou 1000 ciclos, né? 1000 ciclos de prata. Aqui, no caso, o indivíduo que negocia com Abraão, quando ele diz assim, ó, o que é um terreno entre mim e ti, né? Cerca de 400 ciclos de prata. E aí dava mais ou menos, eu calculando aqui, pegando a medida de ciclos, as peças, mais ou menos cerca de 45 quilos de prata. Interessante, como o Giovanni comentou, tu também abordou, eles conheciam a idoneidade, né? a característica, a fidelidade de Abraão a Deus, mas eles também conheciam o potencial econômico de Abraão. Então, o que é para ti 45 quilos de prata? Né? Entre mim e ti, essa mixaria aqui entre nós. Né? Então, já sabia que ele podia e que ele tinha condições de poder adquirir. E ele fez isso, como ele mesmo fez, e um detalhe que tu abordou, ele não queria dado, para depois dizer assim, eu fiz um favor. Sabe aquela sepultura onde está enterrada a mulher de Abraão? Foi eu que dei. Como um certo governador que a gente tem aqui, quando chega na campanha política, né? Tu conhece isso? Foi eu que fiz. Conhece aquilo? Foi eu que fiz. Aí a gente brinca na época da eleição, que diz assim, tu conhece o Teatro Amazonas? Só falta o determinado político dizer assim, foi eu que fiz. Né? Então, ele não queria dado, ele queria comprado. Ele não queria o favor, ele queria comprar a terra. Ele só queria acertar ali entre os dietes, que ele justamente negociasse, como tu bem abordou, todos foram testemunhas, para se caso lá na frente alguém dissesse, não, eu que dei, negativo. Ele vendeu, e não foi barato, foram 400 ciclos de prata. Passa aqui para o irmão Valdivino. Boa noite para todos. Parabéns, Davi, pelo estudo, que nem o Giovanni já citou, um estudo muito bem aplicado. Eu vou citar o 12. Abraão inclinou-se diante dos homens da terra. Olha mesmo que maravilha, né? O que Deus fez, ele também continuou fazendo, porque às vezes nós não queremos inclinar para ninguém, né? Queremos ser o eu. Por isso que nós temos que aprender a ser humilde, igual Abraão foi, e igual Deus é, né? Porque Deus é humilde e fala, seja humilde que eu sou humilde, né? E ele está falando até hoje, Abraão falou, e Deus fala até hoje. Era isso que eu queria citar. Obrigado a todos. Irmão Paulo. Oi, irmão Davi. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o irmão Davi por essa didática, né? Todo mundo está, o irmão Giovanni comentou, e foi muito interessante todas as paradas, você explicando cada detalhe, né? Para nós ali lendo 2 versículos, explicando tudo, essa maneira de abordar e de ensinar foi muito boa. Parabéns, que Deus continue te abençoando, né? E uma das coisas que eu ia comentar, o próprio irmão Alessandro já falou também,
com relação a ele querer realmente estar comprando e estar pegando aí o local ali para poder enterrar Sara, né? E é o que você falou, que você fez uma observação no finalzinho, aqui, onde ele percebeu, Abraão percebeu a fidelidade de Deus com ele, né? E ele queria realmente também manter isso para com os hititas aqui. Então, foi muito interessante toda essa observação que você colocou para nós aí. Deus continue abençoando aí. Obrigado pela aula. Excelente aula hoje. Bom aprendizado. Né? Parabéns. Mais algum irmão ou irmã, um comentário, pergunta? Dentro do nosso capítulo 23 de Gênesis, fica à vontade. A gente ainda tem um tempinho aqui. Ok, então. Vamos finalizar, então, com a oração final? O Davi está falando. Oi, Davi. Diga, Davi, desculpa. Não, é porque eu só quero agradecer aí a presença dos irmãos, né? Obrigado, né? Eu peço que continue orando por mim. Eu acredito que a maioria, não sei se a maioria sabe, né? Mas eu tenho uma doença autoimune, né? A minha cirurgia no olho, provavelmente ou foi pela doença ou foi pela medicação que provocou a catarata nos 2 olhos ao mesmo tempo. Aí eu tive que fazer a cirurgia, né? Coloquei uma lente sintética, onde eu posso ver, que corrigiu só a miopia, né? Mas aquela visão assim de perto, assim, que é da idade, né? Que vai perdendo. Aí eu tenho que ainda usar um óculos. Mas, né, já consegui resolver muita coisa. Então é uma luta diária, peço que continue orando aí por mim, né? E obrigado aí pela participação dos irmãos, né? E também eu quero também aproveitar para agradecer a reunião de oração que foi segunda-feira, foi muito edificante, né? Gostei muito. Eu gosto muito de reuniões de oração e eu fiquei muito maravilhado, muito agradecido, né, por aquele momento. Né? Então, eu quero agradecer aqui todos os irmãos, né, que pela aula de hoje e pela reunião de oração de segunda-feira. Tá bom? Fiquem com Deus, dê uma semana de muita força, né, e que a gente possa ter muita força, né, muita sabedoria. Pode continuar, assim. Obrigado, Davi. Agradecer, a gente tem muitos irmãos, né, novos hoje aqui com a gente, agradecer a todos. Eu sempre costumo dizer aos irmãos, é um momento de poder estar em Manaus sem sentir o calor de Manaus, né? Dá para sentir aqui a comunhão e a gente tem sempre essa porta aberta na quinta, com estudos do Enio, né? E domingo fica por nossa conta, né? Assim, o irmão Giovanni, irmão Paulo, eu, Davi, outros irmãos conduz o estudo, né, de uma maneira assim mais simples, vamos dizer assim, mas no sentido de ter um aprendizado e a contribuir para a edificação dos irmãos. É um momento rápido, né? São 60 minutos que a gente tem, oração inicial e final, e esse momento do intervalo, cerca de 50 minutos que nós temos as orações. Agradecer a presença dos irmãos que estão conosco pela primeira vez e deixar o convite, né? Todos os domingos, 20 horas, horário de Brasília, nós estamos estudando aqui, né, junto em comunhão, o livro de Gênesis, né? Um capítulo por domingo, tá bom? Agradecer a presença de todos. Passar a palavra para o Aníbal Júnior e a gente finalizar com a oração final. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, grandioso é o teu santo nome, Pai Santo. Nesse momento, Senhor, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite de aprofundar mais um pouco nos teus ensinos, Pai Santo, no que estudamos aqui o capítulo 23. Obrigado, Senhor, por essa aula que aprendemos, Senhor. Devemos ter um bom testemunho diante dos homens, Senhor. E assim, pregar o evangelho através do nosso testemunho. Às vezes nem precisa falar uma só palavra, apenas a nossa conduta diária, Pai Santo, que é a pregação da tua palavra, Pai Santo. Por isso te pedimos
Te suplicamos, Senhor, que conserve as nossas mentes. Aliás, a cada dia, Senhor, transforme a nossa mente, Pai Santo, para que possamos a cada dia viver o Teu Evangelho, Pai Santo. Viver e ensinar aos outros, Pai Santo, a Tua palavra através das nossas vidas, Pai Santo, como cristãos aqui na terra, aqui nesta terra. Pai Santo, abençoe cada irmão que está presente nesta aula virtualmente. Abençoe cada discípulo Teu que está ouvindo a Tua palavra, Pai Santo. Te pedimos e te suplicamos, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo e guardando a vida da irmã Jeane, pela saúde dela, do irmão Davi, Pai Santo. Oramos em favor da saúde deles, Senhor, que se encontram nessas condições, mas sabemos que na proteção da Tua mão, Senhor, seremos reabilitados, Pai. Obrigado por tudo. Abençoe a cada irmão, a cada discípulo. Nos dê, Senhor, uma semana de tranquilidade, e mesmo que possa haver problemas, Senhor, dá-nos a capacidade de superar através da Tua palavra, Pai Santo. Obrigado por tudo. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão Alessandro, Oi, estou aqui. Eu fiquei curioso, quem é que construiu o teatro em Manaus agora? Foi um governador chamado Eduardo Ribeiro. Tem uma placa lá, aí a gente costuma brincar que sempre o camarada diz, fui eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Aí a gente brinca assim, daqui a pouco ele vai dizer, eu fiz a ponte, tem lá perto do prédio da Sete, na congregação também tem uma ponte de ferro, que é o mesmo governador que construiu o Teatro Amazonas fez. Aí esses monumentos antigos, lá do século XIX, aí daqui a pouco o camarada vai dizer, foi eu que fiz. Pode falar para ele, eu também, né? Eu postei mais cedo o link lá do YouTube, onde a gente posta, né, esses estudos de quinta, de segunda. A gente vai postar agora na quarta-feira o estudo de Jonas, né, do irmão Alan Dutton. Aí, se os irmãos quiserem acompanhar os estudos, eu estou postando de novo aqui o link lá do YouTube, onde a gente posta esses estudos. Isso, o link do canal da congregação, onde a gente posta esses estudos, tá bom? Esse estudo de Jonas foi o que ele deu na Rádio Escola da Bíblia lá atrás, né? Isso, a gente vai retransmitir, correto. Ah, sim. A gente vai retransmitir. Tá bom? Agradecer ao irmão Paulo, né, que está pela primeira vez com a gente, irmã Rosângela, o Lúcio, Paulo que é sempre aqui está do aqui Rio Grande do conosco, Sul. o Leandro. Boa noite, Vaneide. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. irmãos. Boa noite, irmão. Melhoras, irmã Jeane, Anaís. estamos orando aí, tá tudo Ótima certo. semana, boa noite. Boa noite, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Maria, pelo estudo. Boa noite, Senhor. Na semana que vem, o Paulo é também mais novo, né? Boa noite. É, Alessandro? E aula maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Muito boa, Davi. Parabéns. Davi, parabéns. Paulo, Pelo estudo. boa noite. Temos o Alessandro, bastante gente do Sul hoje aqui. Fernando Márcia, Leandro Rosa. O Paulo é de Pelotas, mas é turista, às vezes vai passear ali em Santa Catarina. O irmão Fernando estava na oração de segunda. Isso, segunda-feira. Já tem o contato dele lá, irmão Fernando. Tudo bem, mano? Porto Alegre. Boa noite. Boa noite. Fernando é Porto Alegre. Boa noite, Rosário. Boa noite. A Luzia e a Elisiane são de Porto Alegre também. Seu Paulo é sua mãe, é seu Paulo? Boa noite a todos, irmãos, e obrigado pela aula. Quem está bravo comigo aí? Esposa. Do lado do Paulo é a esposa, né? Não, a esposa dele não.
Não. Adriana. Ela está sem óculos, ela está sem óculos. Não desconta. Da Ei, Bahia. Adriana, desculpa, Mona. Cadê? Lica, toma, Lica. Pega aí, Lica. Segura aí. Ela está aqui fazendo as lembrancinhas dela aqui. Foi um óculos, é isso? É a esposa do seu Boa noite, Paulo. Lúcia. Um abraço. Boa noite, Paulo. Maria. Meu Deus. Amigo. Hein, Giovana? Esse óculos é de tu? Oi? Isso que não é para Lica?